Abençoa, Senhor, o brando ninho em que este lar se transfigura, entretecendo em fios de ternura, agasalho para os que choram no caminho. O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado em 1949 e desde então vem amparando o idoso carente com muito amor e dedicação. Os moradores do abrigo são assistidos nas suas necessidades de alimentação, higiene, vestuário, acomodação, lazer e saúde. Mergulhamos no escuro torvelinho de nossa própria senda, estranha e dura. Avançamos nós mesmos à procura do asilo tutelar do teu carinho. O abrigo é também uma sociedade espírita organizada no sentido da divulgação do espiritismo. Suas atividades se desenvolvem através de reuniões de exposições doutrinárias, grupos de estudos, reuniões mediúnicas, transmissão de passes, atendimento fraterno, entre outros. Vamos lá. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao reencontrar-te em nosso irmão que a dor punge e governa. Aos sábados, o abrigo recebe crianças e jovens nas atividades da evangelização, onde as sementes dos ensinamentos de Jesus são plantadas nos corações dos homens de amanhã. Concomitantemente, ocorrem os encontros da família, que tem como objetivo valorizar a função educadora e regeneradora da família no processo de edificação pessoal do espírito humano. E faze desta casa o doce abrigo, em que possamos trabalhar contigo, no culto vivo da bondade eterna. Nossa instituição está de portas abertas para recebê-los. Venham participar conosco. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, companheiros dessa caminhada. É com muita alegria que nós nos encontramos novamente e neste primeiro encontro deste ano que se inicia. Então, sejam todos bem-vindos, neste encontro, apesar de virtual, mas estamos unidos por pensamento, por fluidos, pelos corações. Sempre nesta corrente que nos une e somos elos de uma grande corrente. Então, sejamos todos bem-vindos e que tenhamos um feliz 2021 a todos. Vamos iniciar, então, nossos trabalhos com uma leitura. Eu escolhi uma leitura psicografada por Sônia Maria de Almeida,
pelo Espírito Sheila, que nos diz assim: nossa vida. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra, o grande executivo, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Que a nossa palavra seja o bálsamo para a depressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Quisera que eu entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua serenidade na hora certa. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões, tantas distrações do caminho. Que não sejam cegos da alma, caminhando rumo a um objetivo sem nada mais verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras, para, ao fim, colherem apenas o vazio e a desilusão. Semeemos enquanto caminhamos, sejamos generosos. Bom dia, amigos. A Soninha teve um pequeno problema de conexão. Se ela não retornar, nós continuaremos aqui com o início da doutrinária como dirigente, com a prece inicial. Vamos aguardar mais
mais uns segundos para ver se ela retorna para continuar a leitura. Vamos então já, como não estamos com a leitura que a Sônia estava fazendo, vamos já fazer a prece de abertura e em seguida eu passo a palavra para a Raquel começar a exposição. Então pedimos a todos que se concentrem, aguarde um momento, só um pouquinho, que a Soninha está chegando. Soninha, está contigo de volta a palavra. Então, vamos continuar aqui na mensagem de Sheila, né? De pequeninos atos é feita a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a erguer os caídos. A glória do mundo é efêmera e traz gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredora, a certeza de que jamais estaremos sós. Façamos a nossa escolha, portanto, buscando para o começo o equilíbrio, o comedimento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Então, queridos irmãos, depois dessa leitura de Sheila, que nos diz tanto sobre a nossa vida, né, sobre o momento, sempre atual, nós vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querido Dr. Oscar Pitã e toda a equipe do nosso querido abrigo espírita Oscar José Pitã. Agradecemos com imensa alegria de podermos estar mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, para aprendermos um pouquinho mais sobre a mensagem do Cristo, sobre a nossa querida doutrina. Que possamos aproveitar essa oportunidade, como foi dita na mensagem do Espírito Sheila. Que possamos fazer a nossa parte, por menor que seja. Com o coração cheio de gratidão, nós iniciamos os trabalhos desta manhã de domingo, manhã muito bonita, ensolarada. Que o Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Nesta manhã, nós teremos o trabalho dos companheiros Raquel Figueira e Vitalino Chesca, que falará sobre um tema bastante interessante, bastante atual, e de que nós precisamos sempre. A fé remove montanhas. Então, queridos companheiros, passamos para vocês. Bom trabalho, Vitalino e Raquel. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Sônia. Bom dia, Vitalino. Bom dia a todos que estão conosco nessa manhã. É com muita alegria que iniciamos esse ano já trabalhando na doutrina espírita, levando o evangelho aos corações e, sobretudo, aos próprios nossos corações, né? Porque quando iniciamos já trabalhando e tendo que estudar um tema proposto pela casa, que é a própria fé, iniciamos muito bem esse novo ciclo.
Também vou passar, apesar do Nino já ter feito uma intervenção, passo para ele fazer as suas considerações iniciais. Bom dia, então, a todos os amigos. Agradecemos a todos que nos estão escutando hoje e que o Mestre Jesus, os bons espíritos, nos orientem no trabalho de hoje. Então, o tema proposto pela casa, que é a fé transporta montanhas, ou a fé remove montanhas, no Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo 19 é A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos refletir um pouco sobre o significado desse poder, né? Porque Kardec elenca o título da primeira parte como o poder da fé. E que poder é esse? O que significa a fé para as nossas vidas? Que luz é essa sobre as nossas consciências, sobre a nossa jornada, que tem condição, muitas vezes, de arrastar multidões, que tem condições de fazer com que pessoas, mesmo sozinhas, persistam nas suas jornadas, nas suas dificuldades. Então, por poucos instantes nessa manhã, nós vamos parar um pouco e refletir sobre essa pequena palavra, acho que é a menor que nós temos, que é fé. E também entender um pouco, à luz da doutrina espírita, como que deve ser a fé nas nossas vidas. E para a gente entender um pouco melhor, Kardec, então, vai elencar esse tema lá no item 19, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, então, traz o contexto aonde Jesus fala sobre esse transporte das montanhas. Será que nós temos condições de, num passe de mágicas, passar uma montanha daqui para lá ou de lá para cá? Então, nós vamos ver agora. Aí, então, Kardec tira esse trecho lá do Evangelho de Mateus, do capítulo 17, dos versículos 14 a 20. E o Evangelho diz assim: quando ele veio, ele, Jesus, ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrerei? Então Jesus faz indagações, né, a todos nós. Trazei-me aqui esse menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, olha o poder realmente que Jesus está nos mostrando nesse momento. Olha que caminho que ele abre, né? Quando esse homem que traz o seu filho, que está, na verdade, sofrendo
uma obsessão, né, uma obsessão naquele momento, e esse menino, então, é levado inicialmente aos apóstolos, aos discípulos, e eles nada conseguem fazer. E aí, o pai, muito desesperado, leva, então, a Jesus para que ele, então, rapidamente, Jesus não teve problema nenhum, né, por ser um espírito puro, em afastar aquele, entre aspas, demônio do menino. E chama daí a atenção, né, de todos nós, dizendo, né, ó raça incrédula, ó raça incrédula. Então, Jesus aqui vai nos dizer que a fé, ela não é apenas a crença, não é apenas acreditar, é confiar também em nós próprios. E aqui nessa passagem tem todo um simbolismo, quando ele traz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, mínima que fosse, nós já seríamos capazes de transportar, de remover até essas montanhas. Mas que montanhas são essas que Jesus traz aqui? É claro que são montanhas simbólicas, são as montanhas das nossas barreiras próprias, porque quando ele coloca a raça incrédula, ele mostra a nós mesmos e aos seus discípulos, que depois o indagam, por que não tinham conseguido ajudar o menino, porque, na verdade, a gente não acredita em nós mesmos, nós não confiamos, na maioria das vezes, nas nossas possibilidades, naquilo que Deus nos dá de oportunidades e coloca em nós como sementes para que a gente possa conduzir a nossa jornada removendo ou transportando ou entendendo as barreiras que são colocadas no nosso caminho. As barreiras das dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas morais, as dificuldades como o próprio egoísmo que está enraizado em nós e que a gente às vezes não consegue avançar em função dele. O entendimento, e eu acho que essa é uma das barreiras ainda muito grandes da humanidade, o entendimento das leis divinas, o entendimento de que somos espíritos e que somos espíritos imortais, o entendimento de que nós não vivemos sozinhos nunca, sempre estamos acompanhados, e nessa passagem Mateus mostra e Jesus elenca ali um convívio com irmãos que também são inferiores e que tentam nos prejudicar. Então, são, assim, inúmeros aprendizados que nós vamos tirar dessa pequena lição. E, sobretudo, entendermos um pouco e refletirmos sobre esse poder, né, que Kardec diz que é um poder, que é o da fé, que tem essa capacidade maravilhosa de nos conduzir, de nos mostrar caminhos diferentes. Lá no Evangelho, ainda aqui no capítulo 19, lá no item 12, Kardec vai definir a fé como sendo uma força de vontade também, direcionada para bons objetivos, né? Para fazer coisas boas. Ou seja, é a nossa vontade de querer, a nossa boa vontade também. E esta força, né, que é aplicada por nós, de que formas ela pode ser aplicada em nossas vidas, na prática? Então, eu queria que o Vitalino nos trouxesse um pouco dessa parte do item 12, lá do capítulo 19, que é da aplicação mesmo desse poder, né? Nós somos poderosos, então, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida para que a gente possa entender a nossa jornada e nós, inseridos nessa jornada, condutores dessa própria vida, né? Nós mesmos somos responsáveis por ela.
com o acompanhamento, é claro, de Deus, de Jesus e dos espíritos que são os nossos guias. O que tu acha, Vitalino? O que tu pode me dizer disso? Pois é, Raquel, bem como a Raquel falou, então, no Evangelho a gente tem um capítulo inteiro falando da fé, e aí Allan Kardec aborda vários aspectos, e no final tem essa comunicação de um espírito que se denomina um espírito protetor. E ele fala de duas formas de aplicação da fé, né, que é, ou ele considera como dois aspectos, diz que a fé pode ser humana ou divina. Quando ele diz fé humana, ele explica que é a fé direcionada para as necessidades terrenas. Então, a aplicação da fé para a conquista de algumas coisas, necessidades terrenas. E a fé divina para as nossas aspirações celestiais. Para a gente entender melhor, esse espírito protetor começa falando de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos, como eles operavam os milagres, né, que eram considerados milagres e que hoje a gente entende como fenômenos naturais, através do estudo do espiritismo, da fluidoterapia, do magnetismo. Allan Kardec explica, e vagarosamente a ciência vai se aproximando também desse conhecimento. Então, esse uso da fé, que é como ali na passagem que a Raquel trouxe para nós, é, na verdade, um uso, uma aplicação como fé humana, né? Porque é uma necessidade terrena ali naquele sentido de uma cura de alguém que está doente, ou no caso, o que era considerado lunático, né? Estava com alguma doença mental, então era para uma necessidade terrena. Aí, a partir dali, a gente pode trazer outros exemplos, né? Mais assim, para umas coisas mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, que também traz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, as realizações, as obras de um homem de bem. Ele tendo fé para realizar essas obras, isso impulsiona ele para que concretize realmente isso que ele tem em vista. Ou a gente pode pensar num cientista, num pesquisador, quando ele tem fé que ele vai alcançar aquela descoberta, aquele conhecimento, o objetivo da pesquisa dele, aquilo impulsiona ele para realmente conseguir aquilo. Assim como a gente pode pensar em empresários, né, ou, né, pessoas gerentes de empresas que, através da fé, conseguem realizar coisas terrenas. Atletas que se superam, né, em vários desafios. Então, de várias maneiras. Assim como bem mais próximo do nosso dia a dia, a gente pode pensar naquelas pessoas que não têm garantia de sustento para o dia seguinte, estão sem um gás para cozinhar, sem um alimento, e através da fé, da crença de que vai dar tudo certo, e buscando sempre um modo de sustento, são surpreendidas com a bondade divina, com o auxílio dos espíritos, e conquistam aí essa necessidade terrena, né, uma necessidade material. E o interessante, de certa forma, é quando a gente consegue aliar essas duas aplicações da fé. A fé humana, que é para as nossas necessidades do dia a dia, necessidades materiais, terrenas, com a fé divina, que são nossas aspirações celestiais, o nosso crescimento, a nossa evolução. E, dessa forma, nós realizamos muitos feitos do mundo material, mas calcados na moral, calcados no amor, calcados no auxílio espiritual aos outros e a nós mesmos, calcados na nossa evolução. Então, a gente acaba juntando essas duas aplicações, a gente pode juntar numa aplicação somente. E, no final desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, a comunicação do Espírito Protetor, ele diz o seguinte,
adaptando aqui para as nossas palavras. Se todos soubessem da força que trazem em si, seriam capazes de realizar o que chamam de prodígios. Então, trazendo ainda aquela informação lá do começo dos milagres, que eram considerados milagres, mas são coisas viáveis, são fenômenos naturais. Aqui também ele traz do que a gente considera prodígios, né? Então, coisas que a gente acredita que não são possíveis de se alcançar, quando a gente entende da força que trazemos em si, como ele diz, somos capazes de realizar isso. E aí, então, eu trago, juntando essa força, essa fé em nós mesmos, a gente acreditar na nossa capacidade, porque vamos pensar, por exemplo, num atleta que tem um certo objetivo. Ele não vai acordar de manhã sem nenhum preparo e vou alcançar o objetivo, correr uma maratona, né? Ele tem todo um preparo, tem orientação de profissional de educação física, orientação nutricional, profissional de saúde, e assim, depois de muita preparação, ele obtém essa fé em si mesmo, porque ele sabe que ele se preparou e que ele está pronto para isso, para alcançar aquele objetivo. Assim como o pesquisador, assim como o empresário, ele, a partir das suas experiências, a partir do seu esforço que já fez, o que colheu desse esforço, ele tem a fé em si. Então, de certa forma, eu ouso aqui dizer que é uma espécie de fé raciocinada em nós mesmos, porque a gente se baseia na experiência que a gente tem do que a gente conseguiu, do nosso esforço que a gente tem implicado. E aí entra também a fé em Deus, né? Porque a gente faz a nossa parte, mas às vezes a gente acha que não fez o suficiente, às vezes a gente acha que não está merecendo, às vezes a gente acha que talvez pode dar um problema. Aí tem que ter a fé em Deus, porque a gente não consegue controlar tudo. Mas a fé em Deus também é raciocinada, como Allan Kardec nos ensina. Portanto, é importante, isso nos motiva a ter aquela fé no momento da dificuldade, no momento em que a gente acha que perdeu todas as opções, em que parece que a gente está sem uma saída, em que parece que a gente está com uma doença grave, em que parece que a gente não vai ter alimento, sustentação para o dia seguinte, e a gente lembrar, raciocinar a partir das nossas experiências, como a gente já saiu de situações semelhantes e o que parecia um prodígio aconteceu, e também a gente ter a fé em Deus, também raciocinada, sabendo que Ele, como Pai, não desampara ninguém. Enfim, para encerrar essa parte, eu entendo esse item final, né, porque é o finalzinho do capítulo da fé remove montanhas, da fé transporta montanhas no Evangelho segundo o Espiritismo, a mim parece que é um convite para a gente trazer a fé para o dia a dia. Porque o Espírito Protetor diz, olha, até hoje se fala na fé divina, mas a fé é também humana. Então a fé é uma coisa muito do nosso dia a dia. Muito das necessidades que a gente está passando, do que a gente está precisando, e a gente ter fé em nós e em Deus. Encerrando então com uma frase de Emmanuel, no livro Perante Jesus, que ele diz, todas as operações da existência humana, por mínimas se mostrem, baseiam-se em atitudes de fé, sem os quais toda a vida sofreria perturbação. Porque Emmanuel nos fala que quando a gente anda no carro, a gente tem fé de que o carro vai funcionar. A gente não sabe bem como é que funciona exatamente o motor lá, mas a gente sabe que tem um mecanismo lá, tem um monte de gente que pesquisou, fez aquilo, e o carro vai nos levar onde a gente quer. Quando a gente come, a gente tem fé que o nosso estômago vai dirigir o alimento, que nossos órgãos vão absorver os nutrientes necessários, o que não é necessário vai ser eliminado. Então, todos os detalhes da vida tem a fé aparecendo. Raquel, lhe devolvo a palavra.
Isso mesmo, Vitalino, tu ia falando agora, e eu lembrei de uma passagem do Chico, que ele recebeu o pedido de uma senhora que a sua comunidade lá estava passando muitas dificuldades materiais de alimentos e tinha pessoas passando até fome. E o Chico sempre auxiliava, né? Porque ganhava muitas doações, então ele acabava sempre auxiliando os outros com aquilo também que recebia, né? Só que naquele momento o Chico não tinha nada para dar, não tinha absolutamente nada. E aí, então, ele, mesmo assim, ele foi até a comunidade. Ele foi até a comunidade, fez uma prece, foi até lá. Se não tinha nada material para levar, ele tinha sua palavra, né? Ele tinha Jesus com ele. E ele foi até lá. E chegando lá, né, sem nada nas mãos para entregar aquelas pessoas, no momento que ele estava lá com eles, ele chegou um caminhão com alimentos para distribuir, e o motorista disse, mas Chico, cadê você? Eu estava atrás de você, fui na tua casa, não te encontrei, aí me disseram que você estava aqui, eu estou aqui com uma doação para te trazer. E aí o Chico pôde, naquele momento, né, entregar aqueles alimentos àquelas pessoas que tanto estavam precisando. Mas por que eu lembrei também disso, nessa tua fala? Porque a gente precisa entender a nossa fé, se ela é mesmo raciocinada, né? Como você falou. Se ela não é uma fé cega. Porque a fé cega, ela se apega muito à letra, né? A letra pura e simples. Peraí, tá. Se eu tenho o poder de transportar montanhas, eu vou ficar aqui agora, vou fazer uma mentalização e vou fazer com que as coisas aconteçam. Mas não é assim, né? A gente precisa pensar, usar nosso cérebro, nossa razão para entender que, além de a gente acreditar, confiar, a gente também precisa, muitas vezes, se colocar à disposição. E foi isso que o Chico fez. Por quê? Porque ele compreendia perfeitamente, e ainda compreende, é claro, a sua relação com Deus, a sua relação com o divino. E ele, então, confiando naquele momento, mesmo sem ter nada, ele foi até lá. Alguma coisa ele ia ter que dar. Ele ia poder entregar para aquelas pessoas. E aí, então, ele foi mesmo assim e foi amparado, né? Porque ele tinha confiança plena, né? De que os benfeitores iam acompanhá-lo e de alguma forma iam poder ajudá-lo, já que ele estava se disponibilizando. Então a gente precisa ter essa vontade muitas vezes, né? E pensar, usar a nossa razão, o nosso raciocínio para entender tudo que se passa na nossa vida. Dessa passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus se coloca ali à disposição e cura o menino, talvez os discípulos não tenham entendido muito bem o que se passava naquele momento, que era, sim, um espírito que estava ali prejudicando aquele menino, aquele pai, aquela família, talvez. Então, Jesus também mostra uma outra realidade para nós, que é a realidade espiritual. E a doutrina espírita vem trazer isso nas nossas vidas, né? Ela vem trazer essa compreensão também de que nós não somos só matéria, de que nós não somos só o que nós vivemos aqui, que nós já tivemos muitas experiências. A doutrina espírita nos esclarece a reencarnação, que ela é uma lei divina, e que é a forma justa de a gente se aprimorar, de a gente crescer, de a gente evoluir. Então, sobre todos esses aspectos que a doutrina espírita nos apresenta, que aqui nós ficaríamos um dia inteiro, uma vida inteira expondo, nós precisamos sim colocar essa fé com esse propósito, com esse entendimento. E a gente só consegue isso
se a gente tiver uma relação muito estreita com Deus, né, com esses propósitos, e a gente, pelo menos, se colocar também a nossa boa vontade, por exemplo, no estudo, né, em estudar, em conhecer, em entender, porque para compreender tanto as questões materiais que passamos, sejam elas boas ou não, para entender o porquê a nossa jornada tem um rumo e o dos nossos outros irmãos tem outros, por que certas pessoas se colocam de uma certa forma de pensar diante de algum fato e outros de outra forma, a gente precisa compreender que nem todos nós conduzimos as nossas jornadas da mesma forma. Então, isso é fé raciocinada. É confiar também de que todos nós estamos numa jornada a caminho de sermos melhores. E compreendermos que, sem essa fé, sem essa compreensão, sem acreditar, mas também sem confiar, nós não evoluímos. Porque a fé é uma luz nas nossas vidas, é uma bússola que conduz sempre para o caminho melhor, de acordo com o entendimento de cada um. Mas a compreensão, por exemplo, que a doutrina espírita nos traz, ela é algo muito diferenciado. Então, quando a gente se coloca diante desses conhecimentos, e eu tenho certeza que todos os nossos irmãos que estão ouvindo nesse momento e que já tiveram o contato com a doutrina espírita, sabem do que eu estou falando. Porque no momento que a gente adentra esse conhecimento, essa relação com Deus muda, essa relação com Jesus muda, né? A gente entende que todas as dificuldades que passamos, as barreiras, e mesmo as coisas boas, elas têm um propósito, que é o da evolução. Porque lá no fim, todos nós um dia seremos pessoas felizes, seremos pessoas melhores e conseguiremos, então, entender por que cada um tem uma forma diferente de agir. E se respeitar, né? Que é o mais importante, que eu vejo hoje. Nós ainda estamos num caminho onde a gente, às vezes, quer colocar a nossa crença em cima das outras, a gente quer colocar o nosso pensamento em cima dos outros, a gente não abre o nosso coração para Deus, para que Ele nos conduza, para que Ele nos dê, muitas vezes, nos tire as montanhas da impaciência, nos desloque da condução via egoísmo, nos conduza para passar diante da montanha que é o orgulho. Então, a gente precisa entender todos esses tipos de montanhas que estão na nossa frente. E também que já ocorreram, né, porque a gente não é um espírito que é novo, a gente é um espírito ainda já muito, muito velho, muito milenar, e que traz em nós questões ainda profundas para serem trabalhadas. E é só a doutrina espírita que consegue fazer com que a gente pense sobre isso, e que a gente entenda e use a nossa fé de uma forma racional. É isso, Vitalino? O que tu acha? É isso aí, né? Com o Espiritismo a gente compreende melhor o significado da fé racional, e a partir dos vários ensinamentos, né, que Allan Kardec nos trouxe, e os espíritos, através da codificação, as coisas, a gente vai ver que as coisas vão se encaixando, né, e a gente não tem muito por que não ter fé, né, crendo que Deus é aquele Pai bondoso, é onipotente, nada acontece sem Ele querer, Ele é amoroso, né, então a gente acaba não vendo opção a não ser ter fé, né? Porque só o conhecimento, ele também não vai salvar ninguém, né, Nino?
Só o conhecimento ele não é suficiente. Então, precisa juntar, né, o conhecimento, mas também com a boa vontade, com a transformação, com esse querer, né, que precisa ser colocado em prática, ser obrado, ser ativo, né? A Raquel nos trouxe esse link aqui para a gente falar também da Epístola de Tiago, né, em que Tiago fala para os colegas de apostolado, os outros cristãos, ele fala o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, a gente pode pensar como a importância da fé ser ativa, não simplesmente aquela fé de a gente ficar esperando passivamente, né, mas também darmos a nossa contribuição. Para entender um pouco melhor essa frase aqui de Tiago, né, tá lá na carta que ele escreveu, a gente vai recorrer a Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. E Emmanuel nos pede para a gente imaginar um cenário, né, imaginar o mundo como tendo um templo abarrotado de gente, né, e aquelas pessoas ali dentro do templo em adoração a Deus, ao céu, orando bastante, e do lado de fora do templo um monte de campo abandonado, as ervas daninhas, ao matagal, né, sem estar produzindo nada. Então, como seria esse mundo, né? O pessoal tudo ali orando dentro do templo, com muita fervorosidade, e fora o campo entregue. Então, isso que seria uma figura, né, da fé sem obras, de uma maneira um pouco mais prática, mais concreta da gente entender. Quando fala em obras, a gente pode pensar nas obras tanto internamente quanto externamente. Pensando, é claro, que se começar primeiro com a obra interna e depois partir para a obra externa, sem precisar terminar a obra interna para ir para o externo, né? Mas pelo menos fazer o começo ali, começando por nós, e já depois avançar para a obra externa e continuar sempre trabalhando internamente. Pois a gente observa no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta sobre o objetivo da encarnação. Por que a gente tem que estar toda hora voltando para o mundo, encarnando, aí desencarna, aí volta de novo, encarna de novo? Para que serve a encarnação? E os Espíritos nos dizem que tem dois fins a encarnação. Um deles é o espírito, cada um de nós, alcançar a perfeição, através das vivências, das vicissitudes, das dificuldades, das provas, das expiações. E assim a gente vai se burilando e vai se melhorando e vai atingindo a perfeição. E o segundo objetivo é externo, né? Esse é o interno, o segundo é o externo, que é suportar a parte que nos toca na obra da criação. Isto é a gente dar a nossa contribuição. Então, ao mesmo tempo que a gente está melhorando a nós mesmos, tentando alcançar a perfeição, a gente vai também dando a nossa contribuição e, numa sociedade, ajudando os outros também a alcançar a sua perfeição, ajudando também com as necessidades materiais. Então, esse é o lado interno e externo. E Emmanuel também, nessa mesma leitura, né, nesse mesmo trecho que comenta a carta de Tiago, ele observa ao final para a gente se espelhar em Jesus e observar que Jesus, ele poderia muito bem ter ficado nas esferas superiores, orando por nós, mentalizando, querendo o nosso bem, mas não, ele veio para a Terra para dar o exemplo à humanidade, veio de encontro à humanidade, obrou com a gente, mostrou na prática como é que a gente tem que fazer. Ele veio aqui e fez a sua obra.
com conquistas, tanto materiais, curando as pessoas, distribuindo, né, fazendo milagres ali da multiplicação dos pães, né, ajudando, ressuscitou Lázaro, fez várias obras materiais e também com a sua obra espiritual. E passou pelas vicissitudes, mostrando também como exemplo como a gente deve passar pelas nossas vicissitudes. Então, Jesus também mostrou que a fé dele, né, mostrou como é que tem que ser a fé com obras. Veio aqui e mostrou para nós. E mais uma vez encerrando com o nosso querido Emmanuel, no livro Pronto Socorro, ele diz o seguinte: entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis, trabalha e caminha adiante. Então, o que a gente não consegue fazer, a gente entrega a Deus. Mas não é só entregar a Deus, também tem que trabalhar e fazer a nossa parte. Senão não dá para deixar tudo só com Deus, né, Raquel? Sim, é verdade, Vitalino. Parece que agora tudo clareou e ficou até mais leve, porque a fé, ela realmente pode transportar montanhas. A gente pode tirar a dificuldade daqui, botar aqui, deixar ela menorzinha, mas ela também pode remover montanhas. Então, já que a gente pode pensar em remoção, de certa forma, aos poucos nós vamos removendo essas montanhas, elas vão ficando mais leves para nós. E são essas montanhas que bloqueiam, né, o nosso progresso espiritual. E é isso que a gente precisa se dar conta. Também lembrar que quando a gente está com a nossa fé abalada, a gente está naquele momento assim de descrença em nós mesmos, em descrença nos nossos irmãos que convivem conosco, e mesmo tem pessoas muitas vezes que se rebelam com o próprio Deus. Então lembrar que a oração nesse momento, ela também tem um poder que a gente não pode deixar de falar hoje, que é o poder de nos reconectar com o divino, de nos reconectar conosco mesmo, com essas potencialidades que temos e que Deus deixa dentro de nós. Então, lembrar que a oração, ela é um remédio também para reconduzir essa fé, essa bússola, alinhar ela, né? Ou seja, sei lá, como é que se conserta uma bússola, mas para que ela funcione da melhor forma possível. Lembrar da oração, da prece, do momento íntimo, que não precisa ser em nenhum templo, em nenhum local sagrado, mas o melhor local sagrado que temos é o nosso coração, é nós mesmos. Nós somos o templo divino, nós temos o reino de Deus em nós. Lembrar disso, que quando a gente está abalado, a gente precisa fazer essa reconexão, e nada melhor que a oração nesse momento. Para trazer de novo as certezas, né? As certezas, as verdades, que a justiça e que as leis divinas são as maiores, né? Ou as melhores para nós. Para finalizar, então, já que também o nosso tempo já está se esgotando, a gente trouxe uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel, que dá para ver? Caminho, Verdade e Vida é um livrinho, um livrão, aliás, livro maravilhoso, que tem muitas passagens belas e que tem passagens para qualquer momento da nossa vida. E que quando também a gente está nesse momento de desafios, que a nossa própria fé está abalada, que a gente não sabe como se conduzir, nada melhor que abrir um item ou do Evangelho, ou uma página desses livros ditados pelo Emmanuel, onde ele pega uma pequena frase do Evangelho e discorre para que a gente tenha um entendimento sobre aquela frase, sobre aquela proposta de Jesus, sobre aquela proposta do Evangelho.
Mas aqui, no item 23, Emmanuel vai trazer o título Viver pela Fé. E a frase que ele traz aqui é lá de Romanos, da carta aos Romanos, de Romanos, capítulo 1, versículo 17. A frase é: mas o justo viverá pela fé, de Paulo. Então, na epístola aos Romanos, discorre daí Emmanuel, né? Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre o bom ritualista aliado ao bom homem. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Então vem mais uma palavra aqui que nos chama a atenção. O que é fé? Fé também é ser fiel. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Daí ele faz alguns questionamentos para nós, bem profundos, que cada um possa se enxergar nesses questionamentos de Emmanuel. Então ele pergunta: os dias são ridentes e tranquilos? E a resposta ele já nos traz: tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Eles são escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos. Olha como Emmanuel coloca as dificuldades como amigos nossos. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, com essa mensagem de que o homem justo é aquele homem fiel a Deus, a divindade, as leis que regem o nosso planeta e regem também todo o universo, e por isso estamos aqui, nós finalizamos o nosso trabalho de hoje propondo essas reflexões sobre esse poder que temos, sobre esse poder que Deus nos concedeu, essa bússola, essa luz, e que a gente possa entender de que forma nós temos que colocá-la em prática, de que forma usá-la, né, responsavelmente. Nino, o que tu acha aí? Faz as tuas considerações também. Tu tá com o microfone fechado. Obrigado. Agradeço, então, a todos que nos assistiram, que nos deram esse momento de atenção. E peço a todos que não nos esqueçamos nunca, então,
dessas palavras, dessas mensagens que tivemos hoje, dessas perguntas que a Raquel trouxe do Emmanuel. Se a gente está em momento bom, vamos lembrar, né, que todos passamos por dificuldades. Se estamos com dificuldades, vamos lembrar que Deus está sempre conosco e vamos ter sempre, levar o nosso coração o Mestre Jesus, porque ele, mesmo sendo Cristo, mesmo sendo Espírito puro, ele se retirava toda manhã para um lugar sossegado e orava. Mesmo ele sendo um Espírito puro, ele passou por vicissitudes, passou pelo abandono dos amigos, pela cruz, justamente para nos mostrar, nos dar essa lição de fé. E quando a gente acha que ele estava perdendo a fé, que ele disse, Senhor, por que me abandonastes? Ele estava, na verdade, recitando um salmo, porque aquele salmo tinha previsto tudo o que ia acontecer com ele. Então, ele estava, de certa forma, cantando, glorificando a Deus, né? Então, no momento de maior sofrimento, ele agradece a Deus, ele glorifica a Deus e pede pelo perdão daqueles que estavam ali provocando tudo a ele. Então, que levemos sempre Jesus no coração nesse novo ano, nesse ano que se inicia, para termos sempre fé no nosso dia a dia. Agradeço a todos pela atenção. Desculpa, eu também quero felicitar a todos um ótimo 2021, porque cada ciclo que se encerra e cada ciclo que se inicia, a proposta é de melhoria. A proposta é de que seja melhor, que a gente busque novas opções, mas lembrando que o 2020 teve todas as dificuldades que ocorreram, mas que a gente também precisa lembrar com gratidão. A gente não pode esquecer, a gente precisa entender a proposta, o propósito divino para nós nesse ano. O que aconteceu nas nossas vidas? O que mudou? Agora, se não mudou nada, quem sabe temos que reavaliar, né? Porque se foi um ano com tantas dificuldades e nenhum aprendizado tivemos, talvez a gente não entendeu os propósitos para nós. Então, que possamos realmente colocar agora nesse próximo ano essa fé inabalável em Deus, essa fé que remove realmente todos esses obstáculos, não no sentido de eliminar dos nossos caminhos, mas no sentido de compreender e de aprender com eles. Muito obrigado a todos e que Jesus nos ampare sempre, porque Ele sempre está nos amparando, mas nós precisamos entender isso. Muito obrigado, um bom dia a todos. Soninha. Bom dia. Então, queridos amigos, queridos companheiros de caminhada, Raquel e Vitalino, muito obrigada pelas reflexões, pelos ensinamentos, que de uma frase, uma pequena frase, foi possível tirar tantos aprendizados, como é toda a obra da nossa doutrina. É que Kardec nos trouxe, os bons espíritos, que é o nosso consolador que Cristo nos prometeu. Então, muito obrigada a vocês e que possam estar conosco em outras oportunidades. Este trabalho, então, lembrando, será reprisado na quinta-feira, às 20 horas, no horário tradicional da nossa doutrinária, das quintas-feiras. Então, a todos os internautas que nos acompanharam nesta manhã, que nos acompanharão, né, nosso muito obrigado, e que sintam-se acolhidos carinhosamente pela nossa casa, pela grande equipe espiritual, liderados pelo Dr. Oscar Pitão. Então, já deixo aqui os desejos de uma semana em paz, com muita fé,
e confiança no Mestre que nos deixou o caminho através do Evangelho e da doutrina. Então, faremos então uma prece de encerramento para, mais uma vez e sempre, agradecer. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, muito obrigada por mais esta oportunidade. Temos muito a agradecer. Agradecer sempre por tudo que recebemos e que, na maioria das vezes, não nos damos conta. Que possamos fazer da nossa vida um caminho rumo à felicidade, nos melhorando, nos aperfeiçoando e auxiliando aquele que está ao nosso lado. Porque sozinhos não conseguimos muita coisa. Não fomos criados para vivermos isolados, ilhados. Precisamos muito um dos outros. Pedimos que as bênçãos do nosso querido Mestre Jesus se derramem sobre todos, mesmo aqueles que muitas vezes ainda não têm fé, ou que talvez perderam a fé. Pedimos pelas equipes dos hospitais, nos asilos, nas nossas famílias, nos nossos amigos, que todos recebam essas bênçãos vindas do alto. E nesses tempos difíceis, mas que estamos preparados, fomos preparados e temos condições de vencê-los, que possamos fazer sempre o melhor. Agradecidos em nome de Pai, Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Senhor de tudo. Querido irmão maior, Jesus, dos doutores capitães, sua equipe, e de Maria, com toda a sua legião, nós encerramos muito agradecidos, com muita alegria e fé, este trabalho desta manhã de domingo. Que assim seja.